Bom, esse material montei para falar um pouquinho sobre algo que gerou inquietude em alunos, professores, coordenadores, nesse período que o ensino foi obrigado a se tornar remoto, que foi o processo de avaliação da aprendizagem. Mas isso porque está enraizado na sociedade e temos conosco, professores, e até com o próprio alunado, os métodos arcaicos e engessados, sendo como os únicos fidedignos para mensurar o aprendizado. Como se em um dia, com um tempo limitado, fosse possível alguém conseguir mostrar, aplicar o que realmente foi aprendido durante todo um período, durante todo um bimestre. E na realidade nua e crua, nós sabemos que será colocado no papel o que o aluno decorou um dia antes, para alguns até na noite anterior ou minutos anteriores numa prova. Será que isso está tornando o aprendizado do aluno realmente significativo? Precisou, gente, que um vírus que veio para tornar um caos a nossa vida fizesse com que nós, professores, ligássemos o reset e revíssemos os nossos conceitos sobre o que realmente é um aprendizado significativo. Que nós revíssemos a forma como nós estamos avaliando o nosso aluno. Que nós passássemos a nos autoavaliar, a repensar na forma como ensinamos e na forma como o nosso aluno realmente está aprendendo. O mundo se viu frente a uma pandemia. O mundo da educação, que até então não havia se rendido às tecnologias, passou a ter que se entregar a elas. E aqueles que pensavam que a tecnologia iria dominar o mundo e que o professor passaria a ser algo desnecessário nesse momento, viu que o processo só vai funcionar se nós conseguirmos agregar o humano com o tecnológico. O professor, nesse momento, não conseguiu isoladamente fazer a coisa funcionar, porque foi necessário o isolamento para que nós conseguíssemos manter a humanidade viva. E foi necessária a tecnologia para que nós conseguíssemos manter os cérebros funcionando. E tudo isso foi necessário que agregássemos as duas coisas que temiam uma pela outra. Mas nesse momento, vimos que alguns já trilhavam a galopes, né? Já ousavam rumo a esse novo e já deram saltos ousados, avançando rumo a esse novo, sem medo de ser feliz, digamos assim. Buscando esses novos saberes, buscando novas ferramentas, né, e já trazendo novidades para os nossos alunos. Outros já gostariam de conhecer esse novo, mas queriam esse novo trilhando caminhos mais seguros, né, com os pés mais no chão, de uma forma mais pacata, querendo entender todo esse mundo novo que está surgindo. Apesar de que todas as circunstâncias que estavam vindo, estava acontecendo tudo de uma forma muito rápida, requerendo uma gestão ágil, requerendo atitudes ágeis, mas essas circunstâncias todas incertas geram todo esse temor, né? Gera toda essa insegurança do que viriam pela frente. E, infelizmente, outros tantos que
até então, vamos dizer, se encontram dentro de uma zona de conforto. É aquele que ainda está com o discurso. Sempre foi assim, funcionou assim comigo e eu vou continuar assim. Essa invertida do botão não vai permitir com que o botão volte a ser ligado e o mundo volte a funcionar como antes, principalmente na educação. O ensino jamais será como antes, porque todos os conceitos foram revistos. Esse é um momento que fez com que educadores, gestores, alunos repensassem em todo esse processo. Fizesse com que todos vissem formas diferentes de enxergar a educação. Então vai ser muito difícil retroceder. Então, aos que se encontram nessa zona de conforto, saiam dela ou terão que ficar definitivamente dentro dela, mas não participarão mais dentro desse processo. E como tudo que surge repentinamente, aos envolvidos ficou o medo, a insegurança, frente a todas essas incertezas. Quantos e quantos porquês, como, quando surgiram? E quantas vezes vários responderam: não sei, não sei, não sei. E o pior é que eram não seis verdadeiros, porque realmente não haviam respostas certas. Quando voltaremos? Como voltaremos? De que jeito vai ser? Respostas foram sendo construídas à medida que o tempo foi passando. Então foi inevitável lidar com todas as fragilidades. Está sendo inevitável lidar com essas fragilidades. Porque essas fragilidades vão surgindo diante de todo esse novo. Só que diante dessas fragilidades, cria-se novas forças. Criam-se o novo. E o novo permite experimentar. E agora, o experimentar permite com que se erre, mas diante do erro, com certeza, aparecem muito mais acertos. E com um acerto, permite com que a gente tenha muita coisa boa surgindo. Então, eu acho que o melhor de tudo nesse momento do caos foi o que nós vimos. O mundo conheceu e viveu, na verdade, o mais belo dos sentimentos que o ser humano pode viver, que é a empatia. O compartilhamento de conhecimento foi enorme. Nós passamos a viver isso diante da tecnologia de uma forma tão bonita, tão intensa. Nós presenciamos colegas compartilhando conhecimento, dividindo os mais experientes com os menos experientes, os mais tecnológicos com os menos tecnológicos, um ensinando o outro, aluno ensinando o professor, professor ensinando o aluno. Aquele que queria buscar o conhecimento ficou fácil, ficou bom. O mundo trocando informações, o mundo permitindo fazer essa troca. E não como uma troca financeira, mas como uma troca humana, a fim de permitir com que a vida continue, com que o ensino continue acontecendo, para que nada disso pare o mundo, que essa doença não derrubasse as pessoas. Isso foi a coisa mais linda, está sendo a coisa mais linda de ver. Estamos todos em casa, fechados, distante, mas talvez nos vendo muito mais do que antes. Conversando muito mais do que antes. E nos sentindo muito mais
do que antes. Talvez nos tocando menos, mas nos conhecendo muito mais. E permitindo até nos conhecer internamente, tirar de nós o nosso melhor. Perceber que temos outras qualidades que não somente aquelas que nós achávamos que tínhamos. E todo o processo continuou. Ministramos aulas, criamos vídeos, adaptamos metodologias ativas, adaptamos nossa forma de falar, até chegar o momento em que precisamos avaliar. E agora? Como fazê-lo? De que jeito vai ser esse processo? Estou acostumado a chegar numa sala onde os alunos se enfileiram, colocamos vários professores, os alunos sendo vigiados, criamos questões e naquele momento o aluno é avaliado, testado para ver o que ele sabe sobre determinado assunto. Se ele for muito bom, ele tira 10. Se ele for insuficiente, 0. E o ano que vem, ele que curse novamente a disciplina. Ah, mas tantas ferramentas existem, tantos formulários podemos criar, faremos várias questões objetivas, e olha que beleza, o sistema corrige automaticamente. Ah, mas se for desse jeito, teremos fraude. A fraude, quando nos referimos a ela, é aquela conhecida cola? Olha, o que faremos? Então, eu vou para uma provocação. Será que a fraude que estamos falando não seja a fraude que nós não estamos ensinando o nosso aluno? Será? O que nós vamos fazer então? Será que o meu aluno realmente está aprendendo? Será que eu não estou me enganando? Achando que o jeito certo de avaliar é colocá-lo realmente um atrás do outro e ver o que ele sabe durante 1h40 em uma avaliação? Será que não é uma fraude avaliá-lo somente uma vez durante esses 2 meses de aula? E durante esses 2 meses, tudo que ele tentou mostrar para mim, o que ele foi lá na sua prática, os livros que ele leu, aquilo que ele me falou durante a minha aula, a sua participação, a troca de conhecimento que ele fez com seu colega, aquele texto lindo que ele escreveu, aquela fala diante dos colegas, aquele vídeo que ele montou para apresentar no seu campo de estágio. Será que tudo isso não pode ser avaliado? Não é entendido dessa forma? Será que eu não preciso rever o meu olhar frente àquilo que eu chamo de avaliação? E seja ela no momento em que eu estou presencial, ao lado do meu aluno, ensinando, olhando, seja no momento em que ele está em casa, no momento que ele está lá, olhando a tela do computador, ouvindo o que eu estou falando, atentando, buscando na internet, que é um mundo de informações. Será que ele tendo acesso a todas essas informações que o mundo hoje oferece, nada disso tem validade? Será que eu não tenho que, como professor, mostrar esses caminhos para ele do que seja uma informação válida?
de como ele tem que usar essas informações quando ele estiver no mercado de trabalho? De que jeito que ele tem que aplicar isso, esse conhecimento que ele pode ter acesso junto ao seu paciente, ao seu cliente? É momento da gente pensar. Então, eu acho que tem alguns pontos que vale refletir nesse momento que nós vamos sentar para pensar, para fazer a avaliação. Anota algumas dicasinhas. Primeira, entenda que a avaliação ele tem que ser um processo de diagnóstico. Vamos pensar. Como um médico ou qualquer profissional da saúde, um dentista, para que a gente possa intervir ou até dar alta para um paciente, concluir e tudo mais, assim como um profissional dessa área, o professor precisa de um diagnóstico preciso para saber o resultado do seu trabalho, se ele foi eficaz ou não. Ou seja, o quanto foi eficiente o seu ensino para o aprendizado do seu aluno ter sido significativo. Enfim, analisando sob esse prisma, quando avaliamos, estamos diagnosticando nada mais, nada menos do que a efetividade do nosso trabalho. Há casos que o doente não cumpre a prescrição repassada? É óbvio. Quantas e quantas vezes nós prescrevemos um medicamento para o nosso paciente, nós solicitamos que ele faça de determinada forma aquilo e ele não faz. Seria aquele aluno que nós trabalhamos, que nós passamos a atividade e nós notamos que simplesmente ele não faz nada daquilo que a gente passa. Mas nós conseguimos entender isso dentro de uma macrovisão. Nós não temos um aluno, nós temos uma turma. Mas o que é interessante? Nesse diagnóstico, me permite traçar medidas para serem tomadas. Eu vou saber que eu tenho que cuidar de forma diferenciada, fazer uma preservação daquele paciente, utilizar um outro medicamento, fazer uma intervenção de forma diferenciada, mas jamais a gente vai abandonar esse paciente, pois a gente pode correr o risco de perder o paciente. E eu tenho certeza que nenhum professor jamais vai querer perder um aluno. Eu acho muito triste quando nós imaginamos, quando nós vemos um aluno reprovar. E eu entendo que a reprova, ela deve ser muito bem analisada, porque ela não deve ser entendida nem pelo aluno, nem pelo professor como uma medida punitiva, mas como uma oportunidade desse aluno melhorar aspectos frágeis do seu aprendizado. Porque nós temos uma responsabilidade não somente com esse aluno, mas uma responsabilidade com a sociedade onde nós vamos inserir esse aluno junto ao mercado de trabalho. E precisa ficar entendido isso para ambos, tanto a sociedade como o aluno, a nossa obrigação como professores. Bem, o que fica outro aspecto importante? Professor, você tem bem claro qual é o objetivo da sua disciplina na formação profissional do seu aluno? Você sabe qual é o papel que você tem? Qual é o profissional que o curso precisa formar? Qual é a necessidade que a sociedade tem em relação a essa profissão? É extremamente importante a gente saber isso, porque esse é o alvo que eu tenho que atingir. Se eu não sei isso, perde-se a razão.
O aluno tem que entender isso claramente. E aí, a hora que eu vou elaborar a minha avaliação, eu sempre tenho que estar focado nisso. Tudo na vida deve se ter objetivo. E a hora que eu vou ministrar determinado conteúdo, eu tenho que saber qual é o objetivo desse conteúdo dentro da minha disciplina. E cada questão que eu for elaborar, eu retomo frente a este objetivo. Torna muito mais fácil na hora de elaborar. Então, é sempre importante pensar: por que eu vou fazer essa pergunta? E no que ela enquadra dentro da minha disciplina e como isso vai repercutir na formação do profissional que eu desejo formar. Preciso entender que a avaliação é um processo e ela não é um fim. É algo contínuo. Eu não devo entender ela como um único momento. Eu devo enxergar o aluno sempre, em todo o período. Então, eu não posso avaliá-lo pontualmente. É algo continuado. Outro ponto, a avaliação deve estabelecer uma conexão com a experiência de aprendizagem, vincular com aquilo que foi aplicado, foi falado, foi discutido dentro da sala de aula. O aluno deve estabelecer esse link contínuo. Não adianta pegar rodapé de livro. Não adianta a gente querer buscar aquilo que ele nunca na vida vai querer aplicar. Não há glória para um professor numa turma cujo percentual é elevadíssimo de notas ruins. Esse vai ser o reflexo da minha decepção, do meu descaso. Então, é sempre importante a gente pensar em outras possibilidades de estar avaliando isso. Será que o aluno não pode me mostrar o conhecimento dele de outras formas? Como um mapa mental, como um vídeo, como uma imagem, como um podcast. As diversas áreas podem mostrar isso. Será que eu não posso avaliá-lo de outro jeito? Será que só tem que ser com um texto, de uma forma escrita? Pense na questão da zona de conforto. Reflitam sobre isso. E pensem na obrigação que nós temos com a sociedade. Esse será o profissional que vai atender depois seus filhos, seus netos, as gerações futuras. Esse que vai cuidar das pandemias, do caos, da economia. Dar um feedback. Se aprende muito com o erro. Por isso a gente não deve ter o medo de errar, de ousar. Se nós não ousarmos, nós nunca vamos saber quando vamos acertar. A questão é a gente aprender sempre com o erro. Quantas e quantas vezes nós lembramos mais da questão que nós erramos do que aquela que nós acertamos? Então, dar esse feedback para o aluno é sempre importante. Retomar, rever as questões é algo sempre extremamente relevante. Interessante fazer, não precisa ser em todas as avaliações, mas mostrar ao aluno que ele tem que se autoavaliar. Quando a pessoa se sente parte do processo, ela quer que ele dê certo. Ela vai fazer dar certo. Pense na possibilidade de, ao final do semestre, colocar uma autoavaliação. O aluno se avaliar. Como que está sendo a minha participação? Até quanto eu estou me envolvendo? Principalmente nesse período
de avaliação remota, de ensino remoto, que requer o protagonismo maior do aluno, que ele se envolva mais nesse momento, para que tudo dê certo. Pois seria muito cômodo ele ficar esperando que o professor do outro lado da tela faça por ele. Agora, para que a coisa dê certo, precisa que ele tenha um maior envolvimento. Ele tem que ter essa maior responsabilidade com a sua formação. E, gente, nós estamos falando de ensino superior. Nós não estamos falando de educação básica. E ensino superior é preciso o aluno entender o seu envolvimento, a sua necessidade de maturidade para que ele tenha uma boa formação. Aqui, ó, um exemplinho divertido que pode ser colocado lá, junto a um formulário, no final da sua avaliação. Como está a qualidade das nossas entregas? Por que nossas? Vamos fazer algo como se fosse coletivo. Na verdade, é coletivo. Vamos entender. Porque quando parece é algo junto, é entendido como algo em família. Peraí, ó, eu estou junto com você nisso. Vamos nos ajudar. Vamos nos engajar. E aí, cada um se sente fazendo parte disso. Uma outra dica interessante, que já vai direto para a construção das questões, é a gente tentar usar a taxonomia de Bloom, que é utilizar verbos para definir o comando das questões, para facilitar no estabelecimento de medidas adequadas no processo de avaliação. Por quê? A taxonomia de Bloom, ela permite que você consiga estabelecer questões que exigem o mínimo raciocínio, até questões que requerem um nível de raciocínio mais aprimorado. Então, aqui a gente consegue ver desde verbos que requerem um raciocínio mais simples, como o de recordar, e aí vem definir, listar, nomear, reconhecer e rotular, até verbos que exigem do aluno um nível mais elaborado, que é o de criar. E nós podemos incluir desenvolver, gerar, inventar, planejar e produzir. Aqui nós temos um exemplo bem interessante que parte de uma base, né? Um desenho de uma lâmpada, que parte de uma base, que vem da parte que exige memorização somente do aluno, até a criação. Né? E inicia com uma pergunta simples, que vai requerer do aluno uma memorização. Que dia Martin Luther King pronunciou o discurso I Have a Dream? E aí ele vai aumentando o nível de complexidade até exigir uma criação. Busque um exemplo do que constitui uma injustiça social e, em seguida, imagine maneiras não violentas de mostrar sua discordância com essa injustiça. Então, eu não me prendi nas etapas que vão nos níveis intermediários a isso, mas mostram exemplos de uma área geral, né, de uma área dentro de um contexto mais social, de que forma que você pode estar elaborando dentro dos níveis gradativos, utilizando a taxonomia de Bloom. Né? Então, não precisam ser só perguntas elaboradas dentro desse formato, a gente pode estar utilizando perguntas elaboradas de acordo com o guia de elaboração de itens, né, que é bem interessante, que nós temos aqui na universidade, utilizando aquele padrão que nós temos, do padrão de questões VENAD, mas remetendo a essa formatação, a utilização desses verbos de acordo com a taxonomia de Bloom, que é algo muito interessante. Né? Eu posso utilizar, eu quero tantas questões com um nível de complexidade menor, e aí eu vou utilizar questões com um nível de complexidade um pouco mais elevado. E aí
vai muito da criatividade do professor. Existem muitas metodologias ativas interessantes que nós podemos usar em aula, muitas ferramentas que permitem utilizar nas mais diversas formas de avaliação. Temos é que ter razoabilidade e coerência no uso de todo esse processo. As tecnologias nos permitem criar muito. Esse compartilhamento de conhecimento está nos dando uma gama muito vasta para estar utilizando isso dentro desse momento, à distância desse momento remoto. Basta coerência, prudência nesse momento. E aí, a palavra da vez que vai ficar para todos nós: aprendizado. E o que se aprende de forma significativa fica. E esse momento ficará e não voltará. Esse aprendizado será para toda a vida. E eu já estou vendo que muitos gostaram do que veio. E veio e vai ficar. Então eu acho que é a hora de eu não digo nos reciclar, mas eu digo de nos reinventar, de um ressurgir para o melhor, para o novo. E o nosso aluno já está conseguindo internalizar todo esse processo que de início se tornou tão complexo, ele se sentia prejudicado e agora ele está vendo todos os benefícios que ele pode colher diante disso. Ele começa a entender que ele não precisa ser resiliente. E nós estamos entendendo que nós não precisamos formar alunos resilientes. Porque, como numa fala que eu ouvi da professora Beatriz Balela, numa palestra, num webinar que eu participei, eu achei muito pertinente a colocação que ela fez, Beatriz Balena, foi muito bonito, sobre essa questão. Até estou utilizando agora para finalizar, porque eu achei muito prudente. Os resilientes são como os bambus. Diante de situações adversas, eles não são destruídos. Eles se dobram, eles, numa tempestade, resistem e voltam firmes como antes. Nós temos, sim, que buscar, não só formar alunos, mas nós temos também que ser antifrágeis. Por quê? Porque o antifrágil, diante de situações adversas, como o carvão, ele consegue se transformar, mas não se destruir. Ele consegue crescer, se fortalecer, ele consegue se recriar e se transforma num ser mais forte, como um diamante. E eu acho que essa lição que a Covid-19 vai nos deixar, professores, aluno, sociedade, vai sair de todo esse momento muito mais forte do que entrou. E a educação talvez seja o exemplo mais pertinente que nós teremos para deixar. Eu acho que nunca mais seremos como antes, mas com certeza muito melhores nós ficaremos.